Bom, agora nós vamos aplicar os operadores em tipos de dado string. Então, eu vou começar aqui declarando uma variável do tipo string, chamada de string1. Tá? Eu vou executar essa célula, você vê que não tem saída nenhuma na tela, tá? Porque nós não pedimos para exibir nada. Se eu der um print S1, então ele vai me mostrar o valor da minha variável S1, que tem uma string, uma cadeia de caracteres. Tá? Vou declarar uma outra variável S2, vou aproveitar a mesma célula, tá? S2 é igual a string2, por exemplo. Tá? E eu vou usar a mesma célula aqui, ó, do print S2. Preste atenção no que vai acontecer agora. Vejam que eu executei a célula do S1, depois eu executei o print. Voltei na célula das declarações e coloquei o S2. Voltei aqui embaixo e coloquei o print S2. Vamos executar. Olha o que aconteceu. É muito importante que vocês se atentem a isso. Ele está falando que o S2 não foi definido. Por quê? Porque eu declarei aqui, mas notem que eu não executei essa célula. Então vocês têm que prestar muita atenção nesses detalhes. Não basta você ir lá e editar o código, você tem que editar e executar a célula, senão essa variável ou esse código não entra em execução. E agora eu vou executar o S2, vai executar corretamente. Tá? Então, quando eu aplico os operadores em cima das strings, eu tenho, por exemplo, uma concatenação. Então, eu vou colocar aqui S1 mais S2. Então, lembrando, S1 e S2 são essas variáveis aqui. Lembra que nós falamos que essas variáveis elas são dinâmicas, elas podem mudar os tipos de dados ao longo da execução do nosso programa, mas elas têm um tipo, elas são fortemente tipadas. Tá? Então, eu vou executar aqui, ó, ele fez uma concatenação, está vendo que ele juntou, né, ele somou essas duas variáveis aqui. Se eu quiser visualizar o tipo da variável, eu posso usar o comando type. Então, ele está me mostrando que ela é um tipo str. Tá? Eu poderia, por exemplo, concatenar S1 mais um espaço vazio, por exemplo, mais S2, para criar um espaço aqui entre uma string e outra. Por exemplo, se você estivesse fazendo uma formatação de nome e sobrenome, tá? Por exemplo, logradouro e endereço, né? Para não ficar tudo grudado, você pode usar os espaços aqui na junção das suas strings. Tá? Você também pode aplicar operador aqui de multiplicação. Olha aqui, eu vou criar uma nova variável S3, que ela vai receber a minha variável S1 vezes 2. E aqui embaixo eu vou exibir ela na tela para ver o que vai acontecer. Então, pausem o vídeo, pensem o que vocês acreditam que vai acontecer. Tá? Bom, o que foi feito? O S3 recebeu o S1 mais ele mesmo, multiplicado duas vezes. Se eu vir aqui e trocar por 5, por exemplo, e executar novamente, notem que ele vai concatenar 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, isso daqui também é bem comum de acontecer em Python. Tá? É uma sintaxe muito comum, tá? Principalmente quando a gente trabalhar com listas. Eu poderia, por exemplo, para dar um espacinho, poderia fazer algo do tipo assim, ó, vou criar uma nova, eu diria que o S1 mais um espaço vazio, ó, multiplico ele por 3, por exemplo. Então, primeiro eu concateno o S1, que é essa variável string1 com o espaço vazio. E esse string1 com espaço vazio, eu multiplico ele 3 vezes. E eu exibo na tela, tá? Olha lá, com o espaço que eu concatenei, certo? Eu também posso utilizar os operadores in para a gente checar se dentro daquela string existe um determinado caractere. Ou seja, eu posso fazer isso daqui, print, eu vou fazer ele está contido na minha string S1? Essa é a pergunta que eu estou fazendo, ou seja, a minha string S1 tem o caractere A? Nós sabemos que não, nós estamos olhando ela aqui em cima, não tem. Então, esse teste aqui vai me retornar falso.
tá? Porém, se eu fizer aqui que a minha string tem a letra N, está contida na minha string S1, o N está aqui no string, portanto, deu true. E nós podemos acessar uma string como um vetor. Então, eu posso exibir, por exemplo, da string S1 o primeiro caractere, nome da minha variável, posição, índice 0, primeiro índice, mostrou só a letra S. Eu posso imprimir um intervalo, por exemplo, eu posso pegar a minha variável S1, eu quero exibir do primeiro caractere ao terceiro caractere. Então, ele mostrou aqui o caractere 0, 1, 2 e 3. O limite superior não é incluído na contagem, tá? E eu posso também percorrer o último elemento. Então, eu posso fazer isso daqui, ó, string S1, eu quero pegar o último. Tá? Supondo que eu não sei qual o tamanho, se eu soubesse o tamanho, eu poderia colocar exatamente o índice aqui, mas eu posso pôr -1, eu começo do fim para o começo. Então, olha lá, o último caractere do S1 é o número 1. Se eu pedir para mostrar aqui, ó, o antepenúltimo caractere vai ser o espaço vazio, tá? Que ele conta aqui também, então vai me retornar um vazio. Se eu pôr o -3, vai me retornar a letra G. Então, eu posso usar índices negativos para começar do fim para o começo.